Bom, a próxima sou eu, gente, na lista, né? Eu sou a Cecília, sou professora de filosofia medieval da Unifesp, né? E eu vou apresentar para vocês aqui, né, uma autora do século XI, a Hildegard de Bingen, né? Então, que, assim, mas não é de acordo com uma perspectiva, né, feminista nem nada, porque isso está muito na moda hoje em dia, mas é uma outra perspectiva, né, em que eu estou questionando justamente a origem do pensamento dela, da visão de mundo dela, né, e se ela é tão cristã quanto parece, ou se ela tem, digamos, elementos da antiga religião germânica, tá? Bom, vamos lá, então, deixa eu começar a apresentar. Ué, não entrou, né? Ainda não. Acho que agora foi. Bom, então, estou apresentando aqui a Sibila do Reno, Etnografia e Xamanismo Cristão em Hildegard de Bingen, né? Quem é Hildegard de Bingen, né? Ela é abadesa, mística, teóloga, santa, profetisa, visionária, médica, holística e farmacêutica, herborista, naturalista, gemóloga, cosmóloga, filósofa, artista, poetisa, dramaturga, compositora, linguista e conselheira de nobres, né? A Hildegard ela foi conhecida por vários títulos, entre eles Joia de Bingen, Profetisa Teutônica, Sibila do Reno. De Bingen, a sua fama se expandiu para o Reno e chegou à sua origem cultural teutônica. Notadamente, ela não teria sido quem foi, nem teria escrito o que escreveu, se não fosse a sua íntima relação com as suas raízes germânicas, o que já foi amplamente apontado por estudiosos. O problema de coordenar a reunião é que a gente tem que permitir quem está entrando. Mas isso nos faz perguntar o que realmente impelia Hildegard de Bingen no seu íntimo. Nascida em 1098, como 10ª e última filha de Hildebert e Mechtilde de Bemmenstein, não lhe restou outro destino a não ser o convento. Aos 8 anos, foi oferecida ao mosteiro beneditino sob a orientação da magistra Jutta, previamente condessa Judite de Spanheim, e lá passou a viver reclusa. Aos 12 anos, Hildegard toma esse caminho próprio voluntário, fazendo os votos. Com a morte de Jutta, assume o convento e se tornará abadesa, e figura respeitada e proeminente, tanto social quanto politicamente, nos meios religiosos da época. Desde sua tenra infância, Hildegard dava mostras de uma intensa vida interior. Relata que desde os 3 anos de idade sentia a força e o mistério de ocultas e maravilhosas visões. Durante muito tempo escondeu esse dom. Já no convento, começa a contar algumas de suas experiências visionárias às suas irmãs, mas somente aos 43 anos inicia o registro e a transmissão de suas visões mais importantes. Conforme a pensadora, teria ouvido, tal como os profetas, uma voz interior que a impeliu a escrever e comunicar suas visões. Hildegard era uma mulher enfermiça, sofrendo de um mal que lhe deixava frequentemente acamada, o que pode ter favorecido a recepção dessas visões. Alguns incrédulos chegaram a comentar que sofria de histeria, mas o teor estruturado e lógico de suas visões e textos em geral contradiz a presença de algum tipo de distúrbio mental. Provavelmente, um acometimento de fundo neurológico propiciava a percepção das ideias através de vozes audíveis e visões intrincadas e coloridas,
hoje em dia, considerando-se alta a probabilidade de algum tipo de enxaqueca. Hildegard mostrou-se revolucionária desde o momento em que assumiu o convento, abolindo imediatamente as práticas de automutilação e martírio defendidas e implementadas por sua predecessora Jutta. Nutria profundo respeito pelo corpo, vindo a se tornar uma grande mestre em sua fisiologia e saúde, bem como desenvolvendo uma visão holística, destacando as conexões entre saúde corporal e mental. Não vamos nos ater aqui aos detalhes de sua vida ou ao papel destacado de Hildegard frente à igreja de sua época, posto que essas informações estão facilmente disponíveis e esses temas têm sido trabalhados em diversos textos já publicados. Além disso, há extensa literatura dedicada a ela na área da teologia, estudos disponíveis sobre suas visões, sobre sua medicina, sua contribuição à música e, mais recentemente, surgiram estudos que destacam temas relacionados à questão de gênero. Mas a maioria dos trabalhos está fortemente ligada à vinculação católica da autora e à sua ativa vida religiosa, assim como embasados na tentativa de fundamentação do seu conhecimento nas obras cultas correntes na época e disponíveis em mosteiros próximos. Em sentido diferente, não queremos tratar aqui mais uma vez da Santa Hildegarda, abadesa de Bingen, católica progressista para sua época. Nossa intenção é apresentar a Hildegard, uma mulher de raízes profundamente germânicas e intimamente conectada com a cultura popular e sabedoria oral da região do Reno. Nossa hipótese é que Hildegard poderia ser considerada tanto xamã, no sentido da origem estática da sua teoria e de seu papel como curandeira e conselheira, quanto etnógrafa, já que provavelmente compilou conhecimentos que poderiam ter sido perdidos, soterrados pelo cristianismo escolástico que se seguiu. Por essa razão, os termos etnografia e xamanismo figuram no título desse trabalho. A vida e as práticas de Hildegard são marcadas pela sua originalidade um tanto heterodoxa. Diríamos que suas visões detalhadas não são nem de longe o que mais a distancia da religiosidade cristã usual de sua época. E eu levanto aqui algumas questões. Primeiro, a sacralidade do corpo. Conforme já mencionamos, uma de suas primeiras ações como abadesa foi a condenação dos castigos corporais, tão comuns no medievo. E isso se deveu à sua concepção de corpo e matéria, não somente no sentido médico da preservação da saúde, mas também no sentido da sacralidade de que os corpos dispunham por si mesmos. Outra questão, a modéstia feminina. Questionando a manutenção da imagem externa da pobreza e modéstia que caracterizava as religiosas de sua época, Hildegard permitia às suas irmãs o uso de joias, bem como tecidos finos nas festas religiosas, além dos cabelos soltos, por vezes ornados com flores. Se as esposas devem se apresentar belas a seus esposos, quanto mais as esposas de Cristo. Os cabelos soltos e tiaras seriam para ela os símbolos da virgindade. As vestes e véus brancos remeteriam às vestes do paraíso. A beleza, também relacionada com a vida e a natureza, bem como ao bem-estar e à saúde, era algo a ser cuidado. Essa foto aqui é de um filme sobre ela, tá? Pessoal, se chama Vision, se alguém quiser assistir, é muito interessante. Outra questão, a questão da mulher, né? Já é bastante conhecido o tratamento que Hildegard confere às mulheres, significativamente diferente dos seus correligionários homens. Ela falará abertamente do corpo feminino e sua sexualidade, sendo considerada a primeira a descrever o orgasmo feminino. Conforme Eliade, a mulher se relaciona, pois, misticamente com a terra. O dar à luz é uma variante em escala humana da fertilidade telúrica. Todas as experiências religiosas relacionadas com a fecundidade e o nascimento têm uma estrutura cósmica. A sacralidade da mulher depende da santidade da terra, e é isso que a gente vai ver a conexão dela com a terra e com a natureza. A fecundidade feminina tem um modelo cósmico, o da Terra Máter, da Mãe Universal. Outra questão muito importante para ela também é
a questão de como ela descreve na cosmologia dela a materialidade do universo. O universo descrito por Hildegard é um modelo cósmico material, vivente e integrado, prevendo inclusive um círculo entre os círculos dos elementos materiais para a localização do inferno. As camadas ou mundos não são absolutamente separados, mas se interpenetram desde a mais alta, que é o fogo, até a terra onde vivemos, sendo que o fogo, cito, penetra todas as criaturas e distribui a elas a alegria de sua luz, símbolo do poder de Deus que está acima de tudo e que a tudo confere vida. Esse universo é primeiramente descrito e representado como um ovo cósmico, que é aquela figura da esquerda. Posteriormente, vem a assumir a forma de círculos concêntricos, a mais utilizada na representação medieval. Ou seja, a gente vê que tem uma mudança aí na representação dela, ou seja, da ideia do ovo, né, que é uma questão ligada à questão do óvulo, etc., uma representação extremamente feminina, e aí depois, digamos, talvez para ser mais aceita, ela aceita, digamos, o círculo como a representação, então, do universo dela, tá? Outra questão interessante que ela coloca, né, é o homem como microcosmo, né? Esse não é um tema particular de Hildegard, mas a radicalidade com a qual ela aborda a questão é relevante. Por quê? Porque ela ressalta que não é só o homem que recebe, como é muito comum nos medievais, a ação dos mundos superiores, mas a ação humana, ela também tem consequências em todo o cosmos, tá? Então, é digamos, um movimento de mão dupla, tá? Outra particularidade da Hildegard, a língua ignota, tá? Hildegard, ela desenvolveu uma língua própria. Acredita-se que, inicialmente, era para comunicar-se com as suas irmãs sem interferências externas, né? Bom, outra questão que ela tem de particularidade é a questão dos planetas. Não se pode sequer imaginar que Hildegard desconhecesse os nomes latinos dos planetas, mas ela se refere na sua obra Causa et Cura por outros títulos, infelizmente ainda de origem desconhecida para mim, porque eu não achei nenhuma referência, né, sobre os títulos que ele vai dar. Ele vai falar, né, da pupila, do olho, ela dá esses nomes, né, para os planetas. Bom, e por último, antes de entrar no foco principal aqui da minha questão, a astrologia lunar, né? A Lua, né, que é algo também extremamente feminino, tem um papel fundamental na sua cosmologia. E ela também propõe uma classificação de tipos psicológicos conforme a posição da Lua no momento do nascimento. E, por fim, né, o mais importante que eu quero chamar a atenção aqui, a sacralização da natureza, né? O conceito-chave para a compreensão do pensamento de Hildegard de Bingen é viriditas, derivado da cor verde, viridis. Sua tradução é difícil, pois, embora tenhamos a palavra verdor em nossa língua, o termo não expressa a força que o conceito da autora carrega. No latim, é associado etimologicamente a termos como vis, força, virtus, virtude, vir, homem, virgo, virgem ou jovem mulher, virga, rama ou broto. E Hildegard usa bem essas relações, como vemos em seu poema. Então, eu vou colocar aqui para vocês um poema dela que não vai dar tempo de eu me ater a ele, mas que dá para vocês verem como ela trabalha, né, com a palavra, ou seja, a palavra viriditas, né, em que ela vai justamente trabalhar, aqui ela joga, né, com o verdor e com a Virgem, né? A Virgem, no caso a Virgem Maria, né? Ela faz esses jogos de palavra na poesia dela. Todas essas palavras estão associadas a um princípio vital que opera na natureza. Eu pensei em traduções como verdidade e verditude, mas pelas associações fonéticas que nos induzem, preferi descartar a primeira e traduzi-la por verditude. Em Hildegard, a viriditas é associada ao Espírito Santo, que, como poder de Deus, anima toda a criação.
o poder verdejante de Deus age através do ígneo calor do Espírito Santo. Para Hildegard, o Espírito Santo é o poder verdejador em ação. Olha, desculpem, né, os neologismos, né, verditude, verdejador, etc., mas é que realmente, para traduzir, a gente precisa encontrar novas palavras, né? Então, é o poder verdejador em ação, fazendo todas as coisas crescerem, expandirem e celebrarem. Né? De fato, para Hildegard, a salvação ou cura é o retorno do poder verdejador e da umidade. O contrário de viríditas é aríditas, que a gente vai ver aqui, né? Árida, né? Que eram áridas, né? Na quinta visão do Livro dos Méritos da Vida, Hildegard descreveu uma mulher nua, a tristeza do mundo, atrás da qual uma árvore totalmente seca, sem folhas, aprisionava-a com os ramos. Os braços retidos pela árvore voltavam as mãos para baixo e seus pés eram de madeira. Há um precedente na literatura cristã, posto que essa contraposição, né, viríditas, aríditas, foi usada por Gregório Magno em seu comentário ao livro de Jó, mas a presença de viríditas como conceito central e os significados atribuídos por Hildegard ao termo ultrapassam sobremaneira o uso teológico limitado que lhe foi dado por Gregório. Para Hildegard, viríditas é um princípio vital onipresente, o que permite a criação, a manutenção da vida, a saúde e a espiritualidade. É a própria presença de Deus no mundo, nesse universo vivente e integrado que ela descreve. A noção de viríditas, né? Agora eu estou de novo citando aqui. A noção de viríditas, ou uma natureza dotada de espontaneidade, tá? Eu estou citando o Fox aqui, né? Que eu estou com o texto não saiu direito. De uma natureza dotada de espontaneidade, liberdade e criatividade, fonte de uma unidade múltipla, criada por Hildegard, antecipou o enfoque mais atual da ciência, de um mundo tecido como um complexo de fenômenos e mescla de conexões. Reavida na visão sistêmica da natureza, ela permeia e fecunda os conceitos da biologia contemporânea, como os de auto-organização, auto-eco-organização e autopoiese. Aumenta em prol da imagem de um planeta vivo, Gaia, expressão plena da anima mundi. Reverdece a espiritualidade e as religiões que valorizam o mundo natural, vivo. Revitaliza como símbolo a árvore, eixo cósmico, ligação entre a terra e o céu, a sabedoria e a vida, local de manifestação da hierofania e da teofania, e a necessidade de preservar ou conservar as florestas e as espécies vivas que as habitam. Na prédica em Würzburg, Hildegard teria dito que, cito, a alma e o corpo, o masculino e o feminino, a sexualidade, a geração de novas vidas e a maternidade exibem a viríditas, presente na alma humana como princípio vital de sua carne. As virtudes morais e a ciência também as apresentam. Ela se manifesta na história da salvação, de modo que a história humana se assemelha a uma árvore cósmica. Passemos, então, a árvore. Deixa eu só ver se eu preciso rapidinho aqui. Não. Continuemos aqui. Então, passemos à árvore. A presença da árvore é uma constante na vida de Hildegard. As biografias relatam que, desde a infância, ela nutria uma relação especial com a natureza e principalmente com as plantas. Quando foi deixada pelos pais no convento, conta-se que Jutta a fez parar de chorar através do plantio de uma árvore no pátio desse convento, a qual tratava como amiga especial e cumprimentava todas as manhãs. Já adulta, procurava a sombra da árvore querida, abraçava, subia em seus galhos após um dia de trabalho, refletia sobre o poder curativo das plantas e ervas. Ao fundar seu novo mosteiro, apressou-se a plantar uma árvore diante de sua cela. Hildegard nutria uma relação espiritual e sagrada com a natureza, suas forças e criaturas, que só seria vista de modo semelhante, embora menos exuberante, muito tempo depois em Francisco de Assis.
Sua vida mostra que era ela mesma uma força indomável da natureza. Ela, com 80 anos, praticamente, ela saiu por aí pregando, né, em caminhada, em peregrinação, né? Fox atribui essa devoção e sacralização da natureza demonstrada por Hildegard e a construção da noção de viriditas a 3 fontes: as escrituras, as paisagens verdejantes da região onde viveu, perdão, em sua experiência em criança no Vale do Reno. Após essas breves considerações anteriores, levanto aqui uma outra hipótese. O ambiente do Vale do Reno, à época, era sim permeado por uma natureza exuberante, mas também cheia de simbologia mágica e religiosa nativa. Sabemos que a religiosidade cristã germânica medieval não era isenta de sincretismos com as religiões anteriores. Entendidos como religião popular, encantamentos e práticas revestidas de uma linguagem cristã sobreviviam às margens dos mosteiros e guardavam consigo os traços de um conhecimento tradicional pouco documentado. Sabemos também que, com seus estudos, Hildegard obteve a formação filosófica e médica da época, mas com sua dedicação prática à saúde, principalmente das mulheres, Hildegard teve a oportunidade de adquirir conhecimentos provenientes de outras fontes que vieram a influenciar, inclusive, as práticas que estimulavam em seu convento. Seus livros descrevem em detalhes não conhecimentos livrescos de outras terras, mas os elementos presentes no seu próprio meio. Os remédios e receitas que ela propõe são à base de ingredientes facilmente encontráveis na região e mesmo típicos. E, nesse sentido, propomos que o seu trabalho é, de certo modo, etnográfico, dado que, obviamente, ela sozinha não descobriu tudo aquilo que ela escreveu, mas muito já deveria ser presente na sabedoria popular, principalmente feminina, da região. Quanto à questão da sua cosmologia e sua concepção de universo vivente, perpassado e inundado pela Viríditas, na qual a árvore representa um símbolo da natureza e da criação, portanto do cosmos, e funciona também como um elemento de ligação, o axis mundi, conforme entende Fox, né? A árvore simboliza ao mesmo tempo o ponto central do cosmos e a própria natureza humana, que acompanha a equação do macrocosmos com o microcosmos. Conforme Eliade, a imagem da árvore não foi escolhida unicamente para simbolizar o cosmos, mas também para exprimir a vida, a juventude, a imortalidade e a sapiência. Além das árvores cósmicas, como Yggdrasil, na mitologia germânica, a história das religiões conhece árvores da vida, da imortalidade, da sabedoria, da juventude, etc. Em outras palavras, a árvore conseguiu exprimir tudo o que o homem religioso considera real e sagrado por excelência. Tudo o que ele sabe que os deuses possuem por sua própria natureza e que só raramente é acessível aos indivíduos privilegiados, os heróis e semideuses. Infelizmente, não dispomos de fontes 100% confiáveis sobre a antiga cosmologia germânica, principalmente por ela ter sido recolhida por cristãos. Diante disso, não podemos mais do que estabelecer algumas conexões gerais. Mas, conforme John McKinnell, no entanto, apesar de estarem todos preservados em manuscritos escritos por cristãos, a sua própria variedade mostra que algumas partes da antiga mitologia estavam, funcionalmente falando, ainda muito vivas e talvez estejam ainda até hoje. Por isso, acreditamos que por trás de um conhecimento desenvolvido em mosteiro e numa linguagem cristã, conseguimos vislumbrar os traços de uma sabedoria popular tradicional e de um modelo cosmológico pagão mais antigo, uma visão de cosmos material, vivente, integrado e um mundo permeado por uma natureza onipresente e sacralizada, simbolizado e interconectado pelo símbolo da árvore, Yggdrasil. Obrigada.
Bom, pessoal, eu terminei aqui, né? Não sei se vocês têm alguma questão. Essa, só explicando, essa é uma representação, tá, de Yggdrasil, que é a representação cosmológica nórdica e germânica, né, do mundo, né, do cosmos. Aqui estão todos os mundos representados. Eu tenho uma questão. Primeiro, parabéns pela apresentação, muito interessante. Eu fiquei pensando na recepção que ela teve e qual é o impacto, assim, de uma figura de um certo forma, não sei se pode chamar de liderança ou uma figura central nesse espaço religioso para a época. Eu não sei se eu entendi direito, tá? Mas ela foi muito importante, tá? Ela chegou a brigar com papas, né? Ela foi uma figura muito importante. Ela, digamos assim, ela dirigia 2 mosteiros, né? Foi abadesa e hoje em dia ela é considerada, teve fama de profetisa, né? Inclusive foi chamada de profetisa, por isso profetisa do Sibila do Reno, né? E profetisa teutônica, né? E ela foi extremamente respeitada, tá? Infelizmente, com o passar do tempo, a medicina dela não foi muito aproveitada, que é uma das coisas mais importantes que ela nos deixou. E isso está sendo aproveitado hoje em dia, e existe bastante material, justamente por causa dessas propostas de medicina integrativa, medicina holística, etc. E ela está fundamentando, inclusive tem estudos, né, que muitas das coisas que ela já descrevia naquela época são hoje em dia comprovadas pela ciência, tá? Mas em termos assim, digamos, político-religiosos, ela era muito forte e muito respeitada. Não sei se era essa a sua questão. Era essa sim, respondeu. Obrigada. Com o passar do tempo é que a gente se esqueceu dela. Mais alguma questão, pessoal? Não sei, acho que o André tinha postado alguma coisa aqui. Ah, tá, o simbolismo. O simbolismo. Eu estou trabalhando nisso ainda, tá? Eu estou trabalhando nisso ainda, não estou com isso fechado, então, na verdade, isso daí eu trabalhei sobre a cosmologia dela, então isso é digamos, um subproduto derivado do meu estudo da cosmologia da Hildegard de Bingen, né? Essa visão de fontes não cristãs do pensamento dela. Então, digamos, é praticamente uma intuição que eu tive, né? Porque a gente não vê isso no cristianismo, né? Assim, essa sacralização da natureza. E lembrem, né, que assim, quando a gente fala em viríditas, né, que seria, digamos, essa verdidade ou verditude, né? Ela está no lugar do quê? Da virilidade aqui, né? Ou seja, ela está colocando um princípio, aproveitando para comentar um pouquinho mais, né? Ela está aproveitando para colocar, digamos que a virilidade, que é uma coisa que era, digamos, respeitada e tido como uma virtude entre os religiosos homens, ela procede da viríditas, né? Então, o jogo de palavras que ela faz, ele vai além disso, ou seja, a virilidade masculina, ela já procede da viríditas, da verditude, né? Então, assim, é um princípio fundamental que não é nem masculino nem feminino, é a própria vida, né? E, portanto, o masculino e o feminino são equivalentes, né? O André comentou que o simbolismo da árvore aparece na Cabala do século XIII. Não, o simbolismo da árvore aparece no cristianismo, por isso que ela pode usar, tá? Que é a árvore da vida. Só que a árvore que ela está usando não é a árvore da vida, né? Não é a árvore que está no paraíso, é a árvore que está aqui nesse mundo, né? Então, assim, então não é assim,
A questão é a relação que ela tem com a natureza, que não é uma relação só simbólica, né? Aquela natureza, ela é sacralizada pela Hildegard, né? E a gente não tem isso nem no judaísmo nem no cristianismo, né? Até esse momento. Isso é uma coisa pagã, é totalmente pagã, né? É uma força pagã. Né? A gente vê isso entre os celtas, a gente vê isso entre os nórdicos, a gente vê isso entre os... mas não na tradição latina. Então, o que acontece? A minha hipótese é que o que ela faz aqui é um sincretismo em que ela coloca uma visão de mundo da religião pagã em termos cristãos, né? Então, por exemplo, a grande a mãe terra, né? Não sei o quê. Então é obra do Espírito Santo, né? A representação da grande mãe é a Virgem Maria, tá? Então assim, o que eu vejo ali é um processo sincrético mesmo, sincretismo. É uma coisa mais antiga, né? Tecnicamente pagã, como diriam os cristãos, né? Mas colocada numa linguagem cristã. Então, essa força natural, né, a gente pode até dizer que ela é uma precursora do vitalismo, vamos dizer assim, né? Essa força natural é uma força que vem de um universo material, ela não vem de um universo, ela não vem de fora, né? Tanto que eu falei a questão do homem como microcosmo. A ação humana, ela tem consequências no cosmos como um todo. Não é só o homem que recebe a ação do cosmos, né? Então, é uma via de mão dupla. Tudo está ao mesmo tempo junto. E por isso essa visão que é essa matriz, né, da religião nórdica e germânica, né? Todos os mundos ao mesmo tempo juntos, né, e se interpenetrando. Bom, deixa eu ficar quieta aqui, porque eu estou roubando tempo, tá? Bom, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma questão, então, como a gente já está um pouco atrasado, então eu acho melhor a gente encerrar, tá? Muito obrigada a todos que participaram dessa mesa, que vieram nos assistir. Eu vou encerrar a gravação agora, mas a gente ainda fica por aqui se alguém tiver mais alguma questão. Tudo bem?